Olá, meu Jaguaribe, 3 horas e 12 minutos e nós estamos de volta aqui na 104 FM recebendo uma participação mais do que especial. Ela, Fabrícia Almeida, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Fabrícia. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Olá, Edilânio. Olá, ouvintes. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos. É sempre um prazer poder estar aqui, contribuindo com você, que sempre busca trazer para a nossa população jaguaribana e região o que há de mais atual, né? Seja assuntos destinados à saúde, seja assuntos destinados, enfim, a diversas áreas e que você está sempre trazendo informações para os seus ouvintes, né? E eu me sinto lisonjeada em poder estar aqui contribuindo no seu programa. Muito bem. E é o seguinte, Fabrícia, nós estamos aqui na frequência 104.5 e também no Instagram. Se você quiser interagir com a gente, hoje nós vamos falar aqui sobre o Abril Azul. É um mês totalmente dedicado à conscientização, né, sobre o transtorno do espectro autista. Se você tiver alguma dúvida, pode interagir com a gente. Estou aqui com o Instagram ligado, você vai comentando que aí eu vou repassando para a Fabrícia. Fabrícia, Abril Azul, né, mês totalmente dedicado ao transtorno do espectro autista e hoje em dia, né, esse termo TEA, né, tá muito em evidência. Sim. Como você descreveria o transtorno do espectro autista? Pronto, Adilânio, eu sempre costumo dizer que o mês de alusão a qualquer campanha que seja, né, não diferente do Abril Azul, é um mês somente de, como o próprio nome diz, de conscientização, né, um mês somente de alusão, um mês para falarmos mais, né, sobre isso. Mas o autismo, para nós que somos profissionais, né, quando eu digo nós, somos todos os profissionais que hoje atendem o público autista, que ele não se restringe somente ao psicólogo, né, toda uma equipe multiprofissional que atende essa criança. E assim, eu costumo dizer que a gente que vive o autismo, nós vivemos todos os dias. Uhum. Né? Assim, hoje não há um dia sequer que eu acorde e não veja, não pesquise, não sinta, até porque do meu primeiro ao meu último atendimento, a grande maioria deles são autistas, né? Então, assim, realmente hoje eu vivo um mundo azul, né? Você assim, mergulhou mesmo de cabeça, sim, né? Sim, vai fazer aí 4 anos que eu estou destinada somente a isso, né? Assim, desde 2021, que eu voltei os meus estudos principalmente para o autismo. Tenho outras demandas hoje, mas também todas elas voltadas ao público infantil, né? Os meus pacientes de adolescentes e adultos realmente fui encaminhando a outros profissionais também de minha confiança, mas hoje o meu público realmente de atuação é o público infantil. E falando, né, sobre esse autismo, né, que hoje todo mundo trouxe a questão de por que tanto autismo, né, de por que tanto diagnóstico, de por que se fala tanto o que é esse autismo, né? O autismo, ele nada mais é do que, vamos dizer assim, o autismo, ele traz, eu costumo dizer que ele nos traz um ensinamento de que nem tudo é aquele padrão que nós crescemos acreditando que seria. Né, o autismo, as pessoas dizem assim, é o diferente. Não, né, ele pode pensar de forma diferente da gente, ele pode agir de forma diferente do que nós crescemos tendo como padrão. Né, mas o autismo, ele é um ser que ele tem o seu desenvolvimento, ele tem as suas potencialidades, ele tem as suas capacidades, ele tem as suas preferências como toda e qualquer pessoa. Né, assim, é diferente porque ninguém é igual. Uhum. Né? As minhas preferências são diferentes das suas. Eu posso ter um irmão gêmeo que as nossas preferências serão diferentes. Então, com a criança autista, também não é diferente. Né? Ele também tem suas preferências, mas nós estamos falando de pessoa. Nós estamos falando de criança, na grande maioria das vezes. Né? Hoje, o maior público de atendimento são as crianças, porque, de fato, tem sido mais investigado nessa fase infantil. Mas eles são pessoas. E pessoas que pensam diferente como todos nós, né? Eu sempre costumo trazer, onde eu posso falar sobre o autismo, não trazer o foco da diferença, mas trazer da igualdade. Né? Nós precisamos começar a olhar o autista como igual, né? Não mais como diferente. Nós não podemos... e aí, ao mesmo tempo, eu digo, nós não podemos tratar como igualdade, mas como equidade. Isso. Né? Porque a necessidade dele para uma criança de uma mesma idade não é a mesma, né? Claro que um vai ter a sua equidade, vai ter a sua necessidade em porcentagens diferentes, né? Mas o autismo, ele é isso.
Eu acho que o autismo hoje, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria a equidade. Né? Eu acho que nós precisamos ter mais equidade em tudo que nós vamos fazer. Né? Assim, porque tudo que hoje eu passo por uma construção, por exemplo, por qualquer outro espaço público, eu olho, será que isso aqui está adaptado para que está adaptado mesmo para que todas as pessoas possam ter acesso? Né, com suas limitações, cada uma, mas que todas possam ter acesso a esse espaço, a esse lugar, a essa condição, enfim. Exatamente. Fabrício, assim, por cima, fazendo uma conta aqui por cima, eu acho que você já veio aqui no nosso programa outras vezes, eu acho que já tem uns 5 a 6 anos Sim. que a gente vem interagindo assim de formas esporádicas. Mas assim, vamos lá, de 5 anos para cá, você acha que essa temática ela está sendo abordada de uma forma mais frequente, de uma forma mais assertiva do que há 5 anos atrás? Sim, sim, com certeza. Eu lembro que em 2013, 14, foi quando eu estava na faculdade, já era falado, né, já tinha um dos primeiros institutos de Fortaleza que trabalha o autismo, que é o Instituto CMA, e ele já era falado, mas uma coisa muito distante. Né? Tipo assim, era um instituto pequenininho, que era uma casa, eu lembro na época, em 2014. E aí, de lá pra cá, né, tudo foi crescendo. Até então, isso era lá em Fortaleza. Aqui em Jaguaribe, nem se sonhava. Pouco se falava sobre isso, né? Assim, até essa época, a criança com autismo era vista como qualquer outro transtorno ou aqueles estigmas que nós costumávamos ouvir do senso comum, né? De que é uma criança doidinha, de que é uma criança esquizofrênica, de que a esquizofrenia ela já carrega muito os estigmas da própria esquizofrenia desde a época da criação, do surgimento da psicologia. Então, assim, sempre foi um transtorno. A partir do momento em que era uma pessoa que se desorganizava socialmente, que não tinha comportamentos aceitáveis, né, em meio social, ela era esquizofrênica, né? Então, assim, hoje, dos últimos 5, 6 anos para cá, não. Hoje nós temos especialistas, né, trabalhando somente no autismo. Nós temos médicos destinados somente para estudar o desenvolvimento da criança atípica, né, do desenvolvimento não só voltado para o autismo, que hoje também, eu costumo dizer, como nós estávamos conversando até antes mesmo de entrar no ar, que o autismo meio que ele foi a ponte para chegar a essas questões das demandas do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, o autismo, e a partir dele foi se ramificando que existem outros transtornos também que trazem prejuízo no desenvolvimento daquela criança, como o próprio TDAH, como o próprio transtorno opositor desafiador, como o transtorno de ansiedade, distúrbios do sono, enfim. E o próprio autismo, ele sempre vem acometido por algum outro transtorno, né? Eu costumo dizer que o autismo, a característica principal dele é o prejuízo na socialização, na comunicação e na interação, né? Então, assim, e ele vem associado a alguns outros transtornos, né? Dentre eles estão esses que eu acabei de citar. Quais são esses 3, para a gente decorar bastante aqui? Essas 3 características? As 3 características é a questão da comunicação, da socialização e da interação. Perfeito. Da comunicação, do comportamento e da socialização. Começa pela identificação. Isso. A identificação só a partir daí. É comportamentos estereotipados que a gente chama, né? Ou comportamentos repetitivos. Dificuldade de socializar, dificuldade de se comunicar na linguagem verbal. Então, esses é o tripé do autismo, né, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, vão surgindo, né, outros olhares para outras demandas que aquela criança possa estar apresentando, que sejam também características do autismo. E sempre vem uma outra demanda junto, né, como você diz. Sim. É frequente isso? Sim, é frequente. Então, assim, geralmente, hoje, as crianças, elas vêm ou com um transtorno de ansiedade, né, que muitas vezes a gente pensa que o transtorno de ansiedade ele só acomete as pessoas adultas, né, mas não. Por que ele acomete, Fabrício, as crianças? Porque o cérebro da criança com autismo, ele captura tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo ele responde essa captura muito lenta. Então, meio que a criança, o autismo hoje ele é dividido em 3 níveis, né? O nível de suporte 1, que é aquela criança que ela é verbal, que ela consegue se comunicar. No entanto, ela apresenta comprometimentos nas questões sociais, em algumas questões de comportamento.
E aí tem a criança de nível de suporte 2, que geralmente são aquelas crianças que apresentam maior comprometimento no comportamento, com comportamentos estereotipados ou repetitivos, e comprometimento na linguagem. E a criança de nível de suporte 3 já é realmente aquela criança mais agitada, já é aquela criança que não fala, que tem mais comportamentos repetitivos, que não se consegue se manter em ambiente socialmente, né? E essas crianças, geralmente, principalmente as crianças de nível de suporte 1, elas percebem mais que são diferentes. Então, isso, né, traz muito a questão da própria depressão, do próprio transtorno de ansiedade acometido ao autismo, né? E assim nós temos também a questão do transtorno opositor desafiador, que hoje muito se fala sobre o TOD, a questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, distúrbio do sono, geralmente também é uma queixa muito da família, que a criança, se ela dorme, ela tem um sono muito perturbador, né? Então, assim, ela é como se ela estivesse a todo tempo numa maratona ali durante o sono, né? Ou então ela tem problemas de sono, né? De não conseguir dormir. Então, assim, sempre o autismo, ele vem associado com algum outro transtorno. Nessa questão do sono, a criança, eu acho que fica até cansada, né? Sim, exausta no final dos ciclos do sono. Sono, exatamente. É assim, Fabrício, a gente conversou também, aqui é uma segunda entrevista, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores. Falamos que hoje em dia a gente vê que tem muitas pessoas diagnosticadas com autismo. Sim. Aí tem muita gente que diz assim, o que é isso que está acontecendo, que agora tem muito autismo? Eis a questão. É porque, de fato, tem uma incidência muito grande de autismo ou é porque aumentou o diagnóstico? Pronto. O autismo hoje, numa pesquisa que foi feita em 2023... está para 36 crianças com autismo, né? Então, assim, a cada 1.000 crianças, 36 têm autismo. É um número alto. Isso. Desculpa, o contrário. Uma criança para cada 36. Entendi. Era outro dado que eu estava me confundindo aqui. E aí, assim, está para cada uma criança... né, para cada 36 crianças, uma criança autista. Esse dado já foi maior, né, numa pesquisa de 2018, se eu não me engano, era uma para cada 48 crianças, né, então assim, e o dado, né, às vezes você pergunta, Fabrícia, por que tem mais homens do que mulheres? Né, nesse caso, o dado é 3,8 para de homens, numa estatística, né, que eles fizeram também em 2013. Então, tipo, são 3 homens para uma mulher diagnosticada com autismo, né, uma menina, no caso. E aí, essa prevalência também ela é maior no sexo masculino. E aí, por que se existe tanto autista hoje? Né? Se existe mais acesso a essas informações, como eu coloquei no começo, nós tínhamos muitos estigmas e muitos preconceitos a respeito dos transtornos mentais, né? E, dentro disso, se incubia o autismo, né? Então, assim, meio que o autismo estava camuflado também dentro daqueles outros transtornos mentais. A depender do nível de suporte daquela criança, ele poderia ser considerado um esquizofrênico se ele tivesse comportamentos socialmente não aceitos, né? E aí, dentre outros transtornos, que antes de termos conhecimento do autismo, essa criança com autismo, essa pessoa com autismo, ela estava incluída. E aí hoje, não, nós temos mais acesso, nós temos mais serviços voltados para isso, né, tanto serviços públicos quanto privados. Nós temos mais profissionais voltados exclusivamente para isso. Hoje nós temos uma lista de inúmeros neuropediatras, né, que eles estudam exclusivamente a parte neurológica do neurodesenvolvimento, das crianças com neurodivergências. Então, assim, nós temos um nicho hoje de estudos e pesquisas muito grande voltados a isso. Apesar de nós ainda estamos um pouco, né, assim, atrasado em que sentido? Nós ainda temos muitos estudos sobre a infância. E nós temos pouquíssimos estudos sobre a fase de adolescência e vida adulta, que também é um outro desafio, que as nossas crianças, né, hoje estão deixando de ser crianças e já estão entrando para a fase de adolescência. Então, o que acontece? Nós tínhamos um caminho de trabalho na infância. E aí, até recentemente, eu estive em um congresso em que um dos palestrantes, ele falava, mas essas crianças, elas crescem. E agora? O que nós vamos fazer?
como é o acompanhamento, né? Como é que é o acompanhamento a partir do momento em que elas começam a entrar as questões? Porque, além do autismo, na fase da infância, ok, nós estamos trabalhando ali a questão do desenvolvimento. Mas quando a gente chega na fase da adolescência, para as mulheres existe a fase da puberdade, da puberdade, né, para as mulheres e para os homens. Para as mulheres existe a parte do período fértil, existe todo uma enxurrada, né, de hormônios, né, que a gente sabe que afeta muito as mulheres. E essas mulheres com autismo, hoje crianças, daqui a pouco adolescentes e adultas, também serão acometidas por isso. Né? Então, assim, nós precisamos de estudos, porque a partir do momento em que uma criança desce na fase da adolescência, começar a sentir uma cólica, teoricamente ela vai se desorganizar no comportamento. E aí, eu vou medicar para comportamento? Eu vou medicar para ansiedade? Mas, na verdade, o que ela está sentindo é um sintoma fisiológico de uma cólica. Só que ela não sabe dizer. Então, assim, são estudos que a gente precisa e que nós estamos muito atrasados, né, a nível de Brasil, de pesquisa, voltado a esse assunto, né, voltado a essas pessoas quando elas crescem. Né, e até o título da palestra desse médico era: e quando elas crescem? O que a gente faz? Né, então, assim, de fato, nós estamos buscando, mas ainda é como a própria causa. Ainda é uma coisa muito incerta, né? Como é que nós vamos fazer? Então, assim, são coisas que hoje, a nível de infância, nós temos muitos estudos, muitas pesquisas. A pergunta que todo mundo nos faz, né? O que causa? Isso, é muito comum, inclusive. O que causa? Né? Então, assim, ainda não se existe essa causa, né? Então, alguns estudos falam da parte genética e hereditária, alguns estudos falam do estresse da mãe durante um processo gestacional, de uma questão alimentar, que nós temos hoje alimentos, né, que antes eram naturais. Hoje nós sabemos que existem inúmeros agrotóxicos nesses alimentos, a gente não sabe se eles podem ser uma causa. Existem atividade física, existe muitas vezes o que a gente chama no popular as taxas hormonais, né, da mulher durante o processo gestacional, e existe também o fator da idade, né, desses pais. Então, assim, pais de idades mais elevadas, né, acima dos 50 anos, apontam estudos que eles podem ser propensos a vir gerar um filho com autismo. Né? Então, assim, não se existe uma causa-consequência para o porquê desse número tão elevado de autismo agora, né? Mas, assim, a justificativa para esse número é justamente o acesso à informação, né? O acesso a medicamentos, o acesso a terapias, o acesso ao desenvolvimento, a própria quebra dos estigmas, né? Nós éramos uma população, ainda somos, mas estamos caminhando para melhorarmos, uma população de muitos estigmas, de muito preconceito, né? E, assim, hoje nós estamos procurando encontrar o nosso espaço, né? Assim, nós precisamos entender que não são eles que precisam se adaptar à nossa realidade. É nós, enquanto sociedade, enquanto mundo, que precisamos nos adaptar a eles. Né? Então, assim, nós precisamos ainda caminhar muito. Né? Nós temos um caminho muito longo ainda pela frente. Mas nós já estivemos mais longe. Verdade. Inclusive, hoje nós estamos falando sobre essa temática. Né? Abertamente, que antigamente você falava bem baixinho sobre autismo. Meu filho tem autismo. Isso. Inclusive, vamos falar até agora sobre o diagnóstico. Eu acho que muitas pessoas não buscavam profissionais por medo do diagnóstico. E se o médico, ou, enfim, a psicóloga, o terapeuta, diagnosticar o meu filho com autismo, aí eu acho que quando ela recebe aquela informação, o pai ou a mãe, realmente é como se o mundo faltasse chão. Sim. E assim, como é feito o diagnóstico do TEA? Pronto, hoje existem o que nós chamamos muito de avaliações de rastreio. Né? Então, assim, nós profissionais, tanto psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, somos a porta de entrada. Né? Isso não se restringe só o psicólogo pode fazer essa avaliação de rastreio, não. Todos nós somos portas de entrada para isso. E aí, a partir desse momento, a gente avalia algumas características daquela criança, né? Algumas características de, por exemplo, a criança tem 3 anos de idade. Dentro desse marco do desenvolvimento dos 3 aos 4 anos, ele precisaria estar com essas características aqui, ou desenvolvidas ou em desenvolvimento. A partir do momento em que nós vemos que, durante a avaliação de rastreio, ele não atinge os marcos dessa idade, né, para a idade dele, nós levantamos um sinal de alerta.
E aí, nisso, cada profissional, né, tem seu segundo plano. Né? E aí, vamos partir para uma investigação, vamos sugerir terapias para essa família, né? Porque no primeiro atendimento, na primeira consulta, a gente não consegue fechar essa hipótese diagnóstica, por mais que seja uma hipótese. A depender do nível dessa criança, a gente não consegue fechar. Então, assim, normalmente, a gente sugere, sei lá, um mês de terapia, né? Uma terapia por semana durante esse mês, 2 terapias a depender da demanda da criança. E aí, a partir disso, a gente começa a mapear um pouco essa criança. Comportamentos, linguagem, enfim, toda uma parte, vamos dizer assim, todo um aparato dessa criança de uma maneira geral, para tentar identificar pontos, né, que estejam fora daquele padrão que nós temos, né, do marco do desenvolvimento. E aí, identificamos que essa criança realmente está fora, e aí nós encaminhamos para um neuropediatra, né, geralmente pela fase da infância, são encaminhados a um neuropediatra, um psiquiatra infantil, e aí esse psiquiatra, ele fecha esse diagnóstico, esse neuropediatra fecha esse diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico, é que o próprio médico vai traçar um plano de intervenção. Um plano de intervenção, uma sugestão de como pode ser trabalhado, com quantidades de sessões, voltados principalmente para quê. E no decorrer das sessões, nós vamos vendo as mudanças, as demandas, e nós vamos fazendo essa troca com a família, né? Mas, como a gente estava até conversando anteriormente, Fabrício, o diagnóstico é importante? É importante, principalmente, eu costumo dizer, eu não gosto muito do termo da aceitação. Sim. Eu acho que aceitar é o último processo da etapa. Né? Eu acho que, a partir do momento em que eu tenho um diagnóstico ali na mão, primeiro eu digo à família, viva o sofrimento. Nós não podemos ser hipócritas, né? Me desculpem até o termo, de dizer que eu fiquei feliz que meu filho teve um diagnóstico de autismo. Toda pessoa, quando ela gesta uma criança, ela sonha daquela festa do APC, ela sonha com aquela festa do 9º, do 3º, da formatura. E ali eu tenho meio que esses meus estigmas quebrados. Isso. Né, rompidos. E aí eu fico, meu Deus, e agora? Né, e a partir disso a gente, né, vamos viver. Vamos um passo de cada vez. E assim, fico muito feliz, também nesse congresso em que eu estava, tinha alguns profissionais palestrantes, que era a grande maioria deles, que eram autistas, diagnosticados, e que tinha pediatra, tinha médico clínico geral, tinha psicólogos, tinha uma vasta demanda para mostrar que que o autismo, ele não se limita a isso aqui. Sim. Né? Fabrício, meu filho é autista com nível de suporte 3. Para sempre ele será assim? Não. Pode ser que não, né? Desculpa. Sim. Pode ser que ele venha a desenvolver, e com o tempo, mesmo que seja no tempo dele, mas ele venha a desenvolver. E como tinha lá uma mãe dando testemunho de sua filha, de seu filho, na verdade, que ele era nível de suporte 3 na infância, e hoje ele é escritor, um autista nível de suporte 1. Quer dizer que pode regredir os níveis. Pode não sim. Sabia dessa. Pode, né? Ele pode transitar, como a gente chama. Né? Isso. Compreendo. Então, assim, e aí isso vai em quê? Vai no apoio familiar, né? O diagnóstico a gente identifica como bom para quê? Para a família conseguir compreender que aquilo ali não é só um comportamento de menino que está fazendo birra, muitas vezes ali é uma crise, porque, por exemplo, ele se desorganiza em casa porque ligou o liquidificador. Que besteira, é só o liquidificador que eu estou fazendo sua vitamina. Mas aquela criança, ela tem uma hipersensibilidade, né, a sons como do liquidificador. Exatamente. E aquele barulho, ele não é só um liquidificador. Ele é um barulho terrível, de uma proporção muito grande, que ele não consegue explicar. Né? Então, assim, quando a família ela tem esse diagnóstico, ela vai conseguindo entender mais a sua criança, prevenindo mais situações de crise, né? E com isso a gente vai conseguindo criar mais esse repertório de convívio, né? Enfim, de vida. Tanto para quem está com o autista, né, para Sim. saber como se comportar nesses determinados locais, como também para eu posso falar autista, né? Sim. Não como o próprio autista também, ele aprende a conviver, né, a saber os seus limites, né? Exatamente. Muito interessante. E a gente também conversou sobre a questão do diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico também alivia muito a alma da pessoa que recebe o diagnóstico, né? Porque às vezes, eu estava até falando contigo,
por exemplo, as pessoas elas se auto-percebem um pouco diferente, mas eu sou diferente, o que é que aconteceu? Eu tenho algum problema, algum defeito de fábrica? E quando você recebe o diagnóstico, é como se realmente você começasse a entender o seu processo pessoal, Sim. né, e começasse a trabalhar para que facilitar a sua própria vida. Então eu acho que chega a ser um bálsamo para a vida das pessoas, né? Sim, o sim, diagnóstico. exatamente. E assim, principalmente quando essas pessoas são pessoas de nível de suporte 1, né, que elas conseguem ter um comprometimento sobre si e, ao mesmo tempo, um preconceito, né, sobre por que eu não sou igual ao meu colega. Isso. Né? E aí, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu consigo compreender que eu não sou igual a ele, no sentido figurado da coisa, mas que eu tenho as minhas potencialidades. Exatamente. Como ele. Né? Então, e eu vou conseguir saber lidar comigo. Né? Então, assim, esse diagnóstico é muito importante, né? Antes, por muito tempo, foram realmente estigmas, preconceitos de que o diagnóstico não era algo bom. Mas para que o diagnóstico? Não já está vendo aqui. Só que, a longo prazo, a gente vai conseguindo até mesmo questões de direitos, né? Direitos e deveres. Né? Então, assim, eu quero um diagnóstico para eu conseguir ter uma fila preferencial, um estacionamento preferencial. Não, mas para entender que a pessoa com autismo, muitas vezes, ela realmente não vai conseguir esperar aquelas 3, 4 pessoas que tem na frente dela. Então, é um direito dela. Por isso que é onde eu digo que não é ela que tem que se adaptar a nós. Isso. Somos nós que temos que nos adaptarmos a eles. Porque eu entendo que eu consigo esperar 3 pessoas na minha frente, por mais que eu esteja apressada, por mais que eu esteja atrasada. Se eu vir que não vai dar tempo, eu deixo ali e volto depois. Mas a pessoa com autismo, não. Ela tem uma rotina. Então, assim, se ela foi ao mercado, ela tinha que comprar um arroz, um feijão e um macarrão, e ela tinha que levar para casa, não adianta ela ver a fila de 3 pessoas à frente dela, ela saber que ela não vai dar tempo, ela não consegue deixar para trás. Aquilo é uma rotina para ela. Então, ela precisa pagar o arroz, o feijão e o macarrão e deixar na casa dela, né? Porque aquilo ali pode ser um gatilho para ela desenvolver uma crise. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam, só tem crise pessoas com nível de suporte 2 e 3. Não. O autista com nível de suporte 1, ele também tem os estados de crise dele. Ele também tem as situações que levam a essa crise, a essa desorganização, vamos dizer assim, neurológica, que ocasiona a crise. Interessante, né? Essa desorganização, Sim. essa palavra, né? Para muita gente, pegar uma fila é uma coisa mais normal. É chato, mas eu aguento. Mas eu acho que é um sofrimento pro autista, Sim. né? Algumas realidades, né? No Sim. dia a dia. Principalmente quando eles são acometidos com algum desses outros transtornos que foi citado. Por exemplo, o TDAH. A pessoa com autismo e com TDAH é realmente assim, um processo muito longo eu esperar 2 pessoas na minha frente na fila. Fabrício, então eles nunca vão poder esperar? Vão. Inclusive na terapia a gente tenta trabalhar ao máximo o esperar, o tentar entender que por mais que eu tenha direito, mas eu também tenho deveres. Se eu tenho a possibilidade de conseguir esperar 2 pessoas à minha frente, eu vou treinar para que eu consiga. Porque, como eu te disse, nós não vamos equiparar por igual, mas nós vamos dar equidade. Sim. Então, eu não sou igual àquele que fica de boa ali mexendo no celular numa fila de banco. Mas eu estou me trabalhando, são só 2 pessoas na minha frente, eu vou conseguir. Então, assim, pra gente, isso é uma coisa simples, né? E para ele não, ele conseguir esperar 2 pessoas à frente dele, para muitos deles é uma vitória muito grande, né? Então, assim, quando você adentra o mundo do autismo, por isso que hoje, por onde eu passo, eu olho, será que a pessoa com autismo, ela conseguiria se adaptar a esse ambiente? Porque, de fato, todo pequeno ganho, a nível nosso, é um grande ganho para eles, né? Então, assim, hoje, para mim, ver uma criança autista que chegou para mim, que ela não conseguia sentar, que ela não conseguia se comunicar, da forma dela, ver ela fazendo isso, ela sentando, ela se comunicando, por mais que ela tenha levado 2, 3, 4 semanas de sessões, para mim isso é um ganho gigantesco. Você já presenciou, já vivenciou muitas dessas conquistas muitas. Ao longo da sua história? Muitos choros, muitas evoluções com choros, né, assim, por ver que como aquela criança chegou, como aquela criança está hoje, né, assim, o autismo, ele nos traz isso, a sensibilidade de nós podermos olhar as coisas de uma forma, as pequenas coisas de uma forma bem maior, né, então, assim, é meio que o micro se torna macro, né, meio que o andar, o chegar carregado por 3 pessoas agarrando para conseguir levar para uma sala, e ele hoje chegar, pegar na sua mão e entrar só com você,
é uma coisa de você olhar e dizer assim, pronto, eu ganhei meu dia. Eu acredito. E a gente vive... são só flores? Não, o percurso também tem espinhos, né? Tem aquela evolução que chega lá na frente, evolui, chega lá na frente, tem uma crise e a gente regride. Mas nós estamos ali, juntos, pego na mão da mãe, pego na mãe da criança e diz, nós não estamos sozinhos. É uma jornada, né? É uma jornada. E a família, ela é assim, é para ser o nosso melhor amigo, né? É para ser o nosso melhor amparo. Porque o autismo, ele não funciona, ele não caminha só com os terapeutas, né? O princípio, ali eu tô com ele 1 hora, 1 vez, 2, 3 vezes na semana. A família, ela está 23 horas daquele dia, porque 1 hora estou eu, né? Mas 23 horas daquele dia, quem está é a família, né? Assim também como a escola. Então, é uma parceria, é mais um tripé que ele precisa estar fortalecido, né? Que é terapias, família e escola. E todos os profissionais, eles podem se especializar no transtorno do espectro autista até para ajudar a lidar, não é? Sim, sim. Hoje o autismo, ele atinge, vamos dizer assim, uma gama de profissionais. Hoje a pessoa com autismo, ela precisa de uma terapia com psicólogo, ela precisa de uma terapia ocupacional para trabalhar a questão das atividades de vida diária, do comer, do vestir, do escovar, do desfraude. Ela precisa de uma fonoaudióloga para trabalhar a comunicação, seja ela verbal, seja ela comunicações alternativas, que também nós oferecemos isso para aquela criança, né? Existem muitos métodos de comunicação alternativa para aquelas crianças que não conseguem realmente falar. Né? Então, assim, elas têm como se comunicar. Elas entendem, só não conseguem falar, expressar falando, é assim? Vai muito de criança para criança, né? E aí existe todo um treinamento para essa linguagem alternativa, que algumas são com pistas, outras, dependendo do desenvolvimento da criança, pode ser trabalhado com partes eletrônicas, existem aplicativos, né, em tablets, enfim. E aí existe a psicomotricidade para trabalhar essa questão motora, existe a questão da fisioterapia também. Então, hoje o autismo, ele está adentrando a todos os ambientes, né? E daqui a pouco estaremos adentrando ao mercado de trabalho, teremos autistas locutores, teremos autistas psicólogos, né? E o nosso objetivo é isso, é conseguir trazer mais qualidade de vida para essas nossas crianças daqui a pouco, adolescentes e adultos. E você mesmo já teve a oportunidade, né, de estar agora recentemente, né, no Sim. congresso. É o congresso, deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei, Congresso Europeu de Autismo em Lisboa, Portugal. Ela esteve lá, chique, né, minha gente? Como é que foi lá? Você vê os profissionais, você disse que muitos profissionais são autistas, Sim, né? Sim, e assim, foi uma experiência que se eu pudesse, eu estaria com todas as mães, né, com todo mundo que consegue cercar o mundo do autismo, porque assim, foi uma experiência em que muitos pais estavam lá, muitos palestrantes, né, com muitas expertises, dentre eles palestrantes também autistas, né? Então, assim, tinha uma médica que me marcou muito, que ela é autista, TOD e TDAH, né? E ela disse que hoje a pessoa de amparo, né, que consegue organizar ela é o esposo dela, casou, né, ainda não tem filhos, mas é casada. E ela disse que, devido ao TOD, né, devido ao transtorno opositor desafiador, ela não conseguia seguir hierarquias, então ela trabalhava por teleconsultas. E aí ela trabalhava de casa. E ela disse que a partir do momento em que ela tinha uma crise, ela baixava o computador, depois voltava e dizia para o paciente que a internet tinha caído. Mas, na verdade, ela tinha tido uma crise. Né? Então, assim, para você ver que mesmo uma pessoa estudada, formada, mas ela tem também as limitações dela, ela continua a ter. Né? Então, assim, tinha outro lá que também era médico e também atendia por teleconsulta e ele disse que ele tinha pânico de avião. E aí ele foi morar em frente ao aeroporto. Então, ele disse que por muitas vezes estava aqui no atendimento e aí vinha pousando um avião ou vinha decolando um avião e aí ele disse que entrava em crise e até que hoje ele já perdeu o medo, né, do avião e já consegue trabalhar normalmente da casa dele. Então, assim, que massa. Por isso a importância do diagnóstico. Para eu conseguir saber o porquê desse meu medo, o porquê desse meu pânico e saber também como enfrentá-lo através das terapias, né, da vida, enfim. É a partir do diagnóstico que você vai também traçar um planejamento, né, para o paciente. Exatamente. Agora vamos aqui. Muitas pessoas estão nos ouvindo ao vivo e vão ouvir porque vai ficar gravado. Sim. Como é que os pais, os cuidadores, a população de modo geral consegue identificar sinais de alerta? Pronto. Os principais sinais de alerta, né, quando começou a se falar do autismo, era a questão do flap, né, que eram as crianças que ficam com esses movimentos dos braços ao lado dos ombros, e a questão do andar no ponta do pé,
né, andar na ponta do pé. Eram os principais sinais de quando se começou a falar de autismo, né? Então, assim, hoje isso já se ampliou um pouco mais, né? Hoje já tem a questão da seletividade alimentar, que é a questão das preferências, né, por alguma textura de comida, algum tipo de comida. Tem a questão do contato visual, aquela criança que não consegue olhar no olho. Tem a questão do próprio andar na ponta do pé. Tem a questão do não conseguir imitar, né? E existem estudos sobre o próprio desenvolvimento infantil, que é a principal educação de uma criança para de uma criança é a imitação, né? E começa da imitação dos pais. A gente vê muito as meninas calçando as sandálias da mãe, o menino andando como o pai de paletó. E aí as crianças com autismo, elas não conseguem ter essa habilidade sozinha de imitação, né? Então, assim, são algumas das características, né, que podem ser sinais de alerta. O próprio chamar pelo nome, né? Muitas vezes a criança, você faz Edilânio, e a criança parece que não é com ele, né? Ele não tem uma auto-identificação. Ela ouve, mas não responde. Ela ouve, mas não responde porque ela não tem essa auto-identificação, né? Ela não sabe que ela é Edilânio. Sim. Então, assim, são coisas que tudo isso, como você bem colocou, são feitos no plano especializado, individualizado dessa criança, né, que é o PEI, que a gente chama. E aí, quando a criança ela chega na terapia com essas demandas, são os primeiros, vamos dizer assim, os nossos primeiros objetivos de intervenção. O trabalhar o nome, e aí nisso a gente trabalha com a foto, com o espelho, de olha quem é aqui, o Edilânio. Aí ele repete, aí ele começa a trabalhar a imitação, enfim. E aí é o primeiro passo para a gente começar o desenvolvimento daquela criança, né? Então, esses são os principais sinais de alertas hoje. E aí tem muitos, né? Mas esses, vamos dizer assim, que são os que mais a gente fica realmente em alerta. Sim, entendi. Aqueles lá que você falou, né? O flap. O flap e andar na ponta dos pés foram os primeiros a serem identificados, Sim. mas vieram outros, Isso. né? Então, assim, quando alguém da família ou algum cuidador identificar esses, como é que a gente pode dizer, esses gatilhos, né? Esses comportamentos já pode já... procurar um profissional. Isso, exatamente. E em relação assim, às escolas, aos educadores, como é que pode melhorar o atendimento às necessidades educacionais dessa criança com TEA? Pronto. A depender do comprometimento do comportamento dessa criança, é amparado por lei, né? Só peço desculpa por eu não ter trazido essa lei, não sei de cabeça, mas se a criança ela tiver comportamentos estereotipados que venham a comprometer o desenvolvimento dela e dos demais colegas, aquela criança ela tem direito a um cuidador especial para ela, né? Então, assim, é aquela pessoa que vai mediar ela sentar na cadeira, que vai criar algum meio para conseguir atrair ela, para ela que ela permaneça sentada na cadeira, e aí, enfim. E essa criança ela é amparada por lei, ela precisa ter... Fabrícia, é o professor auxiliar? Não. É uma pessoa específica para aquela criança, né? Assim, ela meio que é uma... Vale, meu Deus do céu. Travou. É uma... uma muleta daquela criança. Para onde aquela criança vai, ela vai junto. Suporte, né? É um suporte. Então, assim, para essas crianças que têm um comportamento comprometido, tem o amparo dessa pessoa perante a lei. Isso, Fabrício, em escola particular, em escola privada, em qualquer lugar. Tem crianças autistas, né? Nós temos aqui no nosso município que não há necessidade desse professor, porque de fato não tem comportamentos comprometidos, né, que ela consegue permanecer em sala de aula sentada, que ela consegue acompanhar o conteúdo da sala. Então, assim, nós temos crianças autistas também com suas habilidades acadêmicas preservadas, né, que conseguem manter o ritmo dos outros colegas. E nós temos também aquelas que não conseguem, que é demanda e necessidade da escola de adaptar as atividades curriculares para a necessidade daquela criança. Aquela criança ela não consegue, ela até consegue ficar sem um professor de apoio, mas ela não consegue acompanhar o livro da escola. A equipe pedagógica da escola, ela tem por obrigação adaptar as atividades curriculares para aquela criança. Elas têm autonomia para fazer essas adaptações? Sim, elas devem ter. Sim, né? Sim, elas devem ter. E assim, hoje as escolas daqui de Jaguaribe, elas estão caminhando muito bem nesse sentido da inclusão, né? Eu acho que o incluir, a teoria é muito bonita, a prática a gente sabe que é
mais dura, né? Porque cada criança é uma criança. Então, assim, a gente precisa se desdobrar mesmo. Mas as escolas, elas têm feito, né, assim, de tudo, realmente, para conseguir abarcar, dar de conta dessa demanda, né? Então, assim, é uma coisa que nos deixa... tem deficiências? Tem, que nós vamos ter ainda por muito tempo em muitas coisas, porque nós não somos perfeitos, nem vamos conseguir ser. Mas nós estamos conseguindo abarcar, né, assim, pelo menos uma parcela das demandas dessas crianças. E em relação à inserção dessas crianças na escola, nas escolas comuns mesmo, Sim. né? Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. Qual é a importância de inserir essas crianças nesse ambiente? Eu acho que você já falou um pouquinho, mas assim, tem muita gente que diz, não, vai atrapalhar as outras crianças, ou então, a criança autista ela não vai conseguir se adaptar. Tem mais benefícios, malefícios? Qual é a sua opinião, enquanto profissional? Pronto, a minha opinião, vocês sempre vão, quando falar sobre o autismo, vocês sempre vão me ouvir muito falar sobre equidade, né? Assim, é muito difícil quando eu... É muito fácil, na verdade, quando eu falo, quando o calo não é no meu pé, né? Isso. Então, assim, só quem convive com essas crianças, né, ou tem uma demanda dessa no seu cotidiano, é que realmente entende o peso da exclusão, né? Então, assim, Fabrícia, como é para inserir, não é para inserir, a parte social, ela é o principal desenvolvimento daquela criança. Como eu citei aqui, o imitar é uma das principais potencialidades que aquela criança vai desenvolver. E nada melhor do que a escola, eu ver 20 coleguinhas meus sentados na cadeira, pegando no lápis, fazendo uma atividade, fazendo uma pintura. Aquilo ali, a probabilidade daquela criança imitar aqueles colegas é muito grande. E quando eu tenho meu comportamento comprometido e eu tenho um professor de apoio para me auxiliar nisso, ainda maior essa probabilidade daquela criança conseguir desenvolver, né? Então, assim, é importante que ela seja incluída na escola, na sala regular. Se ela está no terceiro ano, é no terceiro ano. Não é no terceiro ano especializado para crianças atípicas com neurodivergências, não. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar a equidade. Por isso que eu disse, nós estamos ainda longe de estarmos no essencial, nos sonhos, né? Porque nós precisamos não só de uma readequação a nível municipal, a nível Jaguaribe, mas nós precisamos que comecem lá de cima, né? Desde verbas, desde de estrutura, desde programas, desde projetos, desde tudo, para que a gente consiga pôr em prática nas pontas, né? Mas a gente precisa também não esperar que venha de lá, a gente precisa começar a fazer com o que tem, né? Então, assim, por isso que eu te digo que com o que temos, já estamos conseguindo fazer algo, né? Ainda estamos longe, como eu disse, nossas crianças ainda merecem muito mais. Porém, nós não podemos esperar que o tempo venha. Nós precisamos fazer com o que temos, né? Então, assim, é necessário, sim, incluir dentro da própria escola. É tanto que é lei, eu não posso negar a matrícula para criança atípica, né? Para criança com autismo, para criança com TDAH, eu não posso negar a matrícula, isso é crime, né? Então, assim, nós temos leis que amparam isso. E nós precisamos incluir dentro da sala regular, né? Então, eu preciso dar suporte para aquela criança. Se é um professor de apoio, é um professor de apoio que eu preciso dar suporte. Eu também, falando das escolas particulares, eu também não posso cobrar uma matrícula extra para eu poder pagar aquele professor de apoio, né? Por isso que eu te digo que são coisas que a gente precisa ainda trazer lá de cima. Talvez, se nós tivéssemos um apoio, mesmo que para escolas particulares, um apoio dos governos, né? Enfim, das políticas públicas, nós conseguiríamos dar mais ainda qualidade a essas crianças, né? Mas são sonhos, né, que eu acredito que, como eu já citei por diversas vezes, nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Eu acredito que a longo prazo essas realidades elas precisarão se tornar reais mesmo, né, do dia a dia nosso, porque senão nós iremos entrar num colapso, né, porque são muitas pessoas atípicas em desenvolvimento, né, que vão necessitar de outras demandas e que nós vamos precisar nos adequar a essa demanda. Pois é, a gente sabe assim, que temos a teoria, mas o que vai realmente ajudar a colocar na prática é o dinheiro, é o fomento, né? Então tem que ter. Então, como você está dizendo, tem que vir lá de cima, né? Também, Fabrícia. E como é que você acha que a gente pode combater os estigmas que ainda existem, né, na nossa sociedade em relação ao transtorno do espectro autista? Pronto.
eu gosto muito de falar da palavra, apesar de estar um pouco nas redes, assim, de uma forma em que se fala muito e se pratica menos, mas a questão do acolhimento, né? Muitas vezes nós precisamos acolher aquela família. Às vezes a gente passa, né, pela rua, vê uma mãe com uma criança em crise, e a gente passa só olhando e passa direto, ou então a gente passa gravando, achando que aquilo ali é uma coisa engraçada. E eu acho que nós precisamos parar de tirar o nosso olhar preconceituoso. Nós precisamos olhar mais para as pessoas como pessoas, né? E não como mídia, e não como chacota, e não como não é na minha casa, não é na minha vida, não é o meu filho, não é meu sobrinho, não é meu irmão. Nós precisamos acolher, né? Eu acho que nós precisamos de amor, mas de amor não só nas redes, não só no mês de abril. Nós precisamos disso diariamente. Nós precisamos olhar para essas mães, muitas vezes, que a gente sabe que não é fácil, e acolhê-las. E dar uma palavra amiga, e, enfim, dar um ombro amigo, como a gente fala, e oferecer a nossa ajuda no nosso limite, né? Então, assim, muitas vezes nós não temos o conhecimento de como lidar com aquela situação, mas só em nós estarmos ali para dar um apoio, já é uma grande ajuda. E eu acho que para quebrar esses estigmas, nós temos que começar a olhar que aquilo ali é uma pessoa como qualquer outra, né? Que não é uma pessoa que faz medo, que traz perigo, não. É uma pessoa que precisa de amor, de acolhimento, de inclusão, como toda e qualquer outra. Que tem sentimentos, né? E que tem sentimentos, eu costumo dizer isso, né? Eu acho que são pessoas extremamente expressivas. Quando você consegue ver, conviver e conhecer, são pessoas que você consegue entender quando elas estão com raiva, quando elas estão felizes, quando elas estão ansiosas. Então, assim, quando você conhece aquela pessoa, aquela criança, você consegue entender cada coisinha, cada comportamento, cada não comportamento dela, né? Então, assim, é um mundo que quem entra, eu acho que é impossível não se transformar como ser humano. Isso. Né? Todo mundo diz que quando você entra assim nessa temática do autismo, realmente você não sai mais. Você não sai mais. É um mundo que você mergulha, 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 mergulha e não tem fim, não vê o chão, né? Então, assim, você sempre quer um pouco mais de qualidade de vida para aquela criança, para aquela família. Então, assim, você sempre busca mais conhecimentos. São conhecimentos que nunca são sanados, né? São dúvidas que nunca são respondidas. Então, assim, por isso que a gente sempre está nessa busca constante. Agora sim, Fabrícia, quais seriam as dicas que você daria aos pais, aos cuidadores, para que eles possam dar um suporte adequado para os seus filhos? Principalmente aqueles pais, aqueles cuidadores que não têm tanto apoio financeiro. Sim. A primeira coisa que eu costumo dizer sempre aos pais das minhas crianças é: antes de ser pai, você é pessoa. Né? Então, eu acho que não há como eu ter suporte mental para alguém, eu dar suporte mental para alguém se eu não tenho esse suporte. Né? Então, eu acho que sempre as mães dos meus pacientes, elas vão me ouvir isso. Ah, Fabrício, meu filho teve uma crise, eu estou me culpando, eu estou isso aqui. Não, você também é pessoa. E a sua crise, quem te ajudou? Isso. Né? E a sua crise, como é que fica? Então, assim, a primeira coisa, né? Ah, Fabrício, eu não tenho um aporte financeiro, o que é que eu posso fazer? Procura as políticas públicas, né? Hoje no nosso município, nós temos, né, profissionais capacitados no serviço público também. A gente sabe que está tudo muito sobrecarregado. Até o serviço privado também está muito sobrecarregado de demandas, né? O dia ele só tem 24 horas, e dessas 24 horas a gente tem que reduzir para uma vida também. Né, é possível de manter a nossa própria saúde mental. Então, assim, acaba que nós não conseguimos dar suporte da demanda, né, a toda demanda. Mas nós temos muitos profissionais capacitados hoje, né, eu acho que por todos os ambientes, por todos os âmbitos. Então, que nós possamos procurar essa ajuda, seja no seu posto de saúde, seja numa clínica próxima da sua casa, seja, enfim, onde quer que você esteja, que você possa fazer essa busca. Por mais que seja demorada, mas se você não colocar o seu nome lá, o seu nome nunca chega. É verdade. Né? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, Fabrício, é uma lista de espera do tamanho do mundo. Mas se você não colocar o seu nome, a sua avaliação não chega. Né? Então, assim, vamos procurar, né? Vamos torcer que as políticas públicas, né, elas olhem realmente para essa causa como uma causa de emergência. É de emergência, realmente. Né? É uma emergência de saúde. Né? Então, assim, a gente precisa realmente de mais profissionais, mais e mais. Né? Assim, a gente não pode olhar para os nossos colegas profissionais e dizer assim, não é meu concorrente, não é meu companheiro, é com quem eu tenho que dividir aqui
é um paciente para mim, é um paciente para ele, né? Porque a demanda, ela é tremenda. Hoje em dia a gente percebe que está faltando profissionais para a demanda que é muito alta. Realmente é emergencial. É emergencial, né? Então, assim, a gente precisa de mão de obra, né? E mão de obra qualificada. Exatamente. Os profissionais se capacitem, né, minha gente? E a pergunta na sequência era justamente, né, como os pais podem cuidar da sua própria saúde mental. Acho que você já falou até um pouquinho sobre isso. É muito importante, porque a gente cuida muito dos outros, mas também precisamos cuidar de nós mesmos, né? Sim. Não adianta eu tentar construir uma casa sem um alicerce, né? Então, assim, eu dou todo o suporte ao meu filho, mas no dia que eu parar, como é que vai ficar? Desaba, né? Desaba eu, desaba ele. Né? Então, eu preciso também ter a minha válvula de escape, ter o meu suporte. Fabrícia, eu tenho 1 hora, que é o tempo que ele está na terapia. É 1 hora sua. Ah, mas eu tenho uma pia de prato para lavar, mas é 1 hora sua. Né? Então, assim, você precisa dessa hora para você. É para fazer uma unha, é para fazer um cabelo, é para fazer uma academia, é para fazer uma caminhada, é para conversar na calçada com a vizinha, mas é 1 hora que é sua. Né? Eu sempre digo muito aos pais das minhas crianças, tire um tempo para você, porque é pesado. Pesado. Né? Não é fácil. Muitas vezes são mães que estão ali se dedicando de dia e de noite. E muitas mães vêm de outros municípios. Né? Então, assim, não é fácil. E a gente precisa realmente ter esse momento nosso. E são pessoas sobrecarregadas, né? Às vezes não tem nenhum apoio, né? Por exemplo, mulheres solo, né? Enfim, realmente pega a demanda sozinho. Exatamente. Fabrícia, me diga uma coisa. Existe alguma pergunta que eu deixei de fazer, mas que você considera super importante para você falar agora? Não, Edilane, eu acho que ambos, né, conversam demais. E eu acho que nós conseguimos... Se a gente deixar, vai longe, vai longe. Eu acho que nós conseguimos abarcar, assim, um pouco do resumo, né, para que as pessoas possam ter um pouco, né, as pessoas leigas ter um pouco mais de amparo, né, teórico, para conseguir entender os sinais, conseguir saber onde procurar ajuda, conseguir saber em que momento procurar essa ajuda. Muito bem. Fabrícia, agora é o seguinte, como as pessoas que estão nos ouvindo, como elas podem te achar, te procurar para ter uma consulta? Quais são os seus contatos profissionais? Pronto, vocês me acham, eu costumo dizer que eu moro na Clínica Única, ali na Avenida Avenida 8 de Novembro, 1345, e eu durmo na minha casa. Mas eu moro lá, né? Então, assim, hoje não, desde 2021 que eu moro lá, né? Então, assim, mas realmente desde 2021 eu atendo na Clínica Única. Hoje nós temos uma equipe multiprofissional. Nós somos, eu acho que 5 psicólogas, 2 fonoaudiólogas, 4 ou 5 psicopedagogas, nós temos psicomotricista, temos terapeuta ocupacional, nós temos musicoterapia, nós temos uma equipe preparadíssima, né? Assim, sou suspeita a falar da equipe na qual compõe a Clínica Única, e nós temos surpresas em breve também. Estaremos em breve voltando aqui com surpresas. Muito bem. Nós buscando sempre, né, juntamente com os diretores da Clínica Única que abraçaram realmente essa causa, né, e que estão aí se dedicando todos os dias para buscar sempre uma melhor qualidade de atendimento para essas nossas crianças. Então está havendo vou dar só um spoiler, né, está havendo ampliação do espaço, né? O espaço integral hoje é o nome do espaço que funciona todos esses profissionais que atendem na Clínica Única. Não deixamos de ser Clínica Única, mas demos um nome para os nossos pequenos, né? Que é o espaço integrar. E esse espaço ele está criando uma cara nova, né, um espaço só nosso, a cara das nossas crianças, para atender cada vez mais a demanda dessas nossas crianças, né? Então, assim, em breve estaremos voltando aqui para passar para vocês. Acredito que até o meio do ano nós consigamos estar abrindo as portas desse novo espaço, né? Será na própria clínica, mas está sendo criado um anexo, né, dentro dela, para que melhor nós consigamos atender esse público, né, e essa família. Muitas dessas pessoas vêm de fora, então a gente vai ter um apoio para eles de estrutura, né, de um quarto, enfim. Acho que já falei demais sobre o spoiler. Isso aqui já não é nem um spoiler, já estou dizendo tudo. Mas assim, é perceptível, a gente está vendo realmente que a ampliação da Única, né, do espaço integrar, isso, não é tanto com físico como também em relação aos profissionais. Os Sim. profissionais a gente precisa nem dizer, está aqui uma das profissionais realmente super capacitada, e assim, isso é um benefício muito grande, não só para Jaguaribe, mas toda a região, né? Como você disse, vem gente de fora, né? De outras cidades. Nós temos pessoas de Jaguaribara, Jaguaretama, Pereiros, Icó, Solonópolis. Referência, né?
Nós temos, e assim, é um trabalho que foi realmente caminhado de mãos dadas com outros profissionais, né? Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo dia após dia, né? Então, é uma coisa de muitas mãos, né? De muitas mãos dadas, muitas mãos unidas, que conseguimos realmente chegar onde nós estamos hoje com a Clínica Única. Então, Fabrícia, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Edilânio. Muito obrigado. E assim, saiba que os microfones aqui, a 104 FM, estão sempre de portas abertas para te receber, tá bom? Obrigada. A Clínica Única também está de portas abertas a receber você quando quiser nos visitar, quando quiser fazer um programa lá. Vamos lá, Sinta-se à vontade. Muito bem. Obrigado, Fabrícia. Fabrícia que é psicóloga e hoje nós falamos sobre o Abril Azul, especial aí sobre o transtorno do espectro autista. E você que está nos acompanhando, saiba que a gente vai ficar, essa live vai ficar salva, tá certo? Caso a gente tenha falado alguma coisa que você não pegou, pode voltar aí na transmissão, vai ficar salvo, viu, pessoal? Então, muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Só encerrar aqui.